Você já observou como frequentemente acreditamos dominar nossas vidas, quando na realidade apenas sobrevivemos? Parece que tudo depende de nossos esforços, mas internamente sentimos uma lacuna intransponível. Mesmo ao alcançar objetivos, uma sensação de vazio persiste? É nesse contexto que a mensagem do Espírito Santo para você se revela e possivelmente mudará radicalmente sua perspectiva. Compreendo a exaustão de se dedicar excessivamente, de concordar com todos e se negar a si mesmo. Já vivenciei isso. Acreditava que, sem ajuda, sem sacrifício, seria menos amado, menos aceito. Mas o Espírito Santo começou a mostrar-me que essa não era a vida planejada por Deus para mim. Você também já experimentou isso? A sensação de carregar o peso dos outros, enquanto internamente se sente esgotado, sem energia? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto desmoronava por dentro? Quantas vezes reprimiu o choro para não preocupar ninguém, fingindo bem-estar, apesar da realidade? Esse fardo corrói a alma. A ciência comprova. Estudos da Associação Americana de Psicologia demonstram que pessoas com dificuldade em estabelecer limites tendem a desenvolver ansiedade, depressão e até problemas físicos, como hipertensão. Resumindo, a autoanulação não gera vida, mas enfermidades. Recordo-me de um dia em que acordei com o corpo pesado. Passara semanas cedendo a todos, aceitando demandas sufocantes. Ao tentar levantar, minhas pernas pareciam não me responder. Nesse instante, uma prece surgiu. Senhor, não consigo mais viver assim. E senti o Espírito Santo dizer: você não nasceu para se anular. Eu o criei para viver em liberdade. A partir daí, algo em mim mudou. Reflita, qual o sentido de agradar a todos e perder sua paz interior? Não seria hora de se questionar. Até quando carregará um fardo alheio? Até quando se anulará para ser aceito? O próprio Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por que insistir em carregar pesos que não provêm de Deus? Considere a trajetória de Madre Teresa de Calcutá. Ela se dedicou sim, mas não por necessidade de aprovação. Servia porque sua identidade estava em Cristo, não na opinião alheia. Assim, manteve-se firme, mesmo diante de sofrimento e miséria. Esse é o segredo. Servir não para ser aceito, mas porque já se sabe amado por Deus. Inversamente, observamos casos trágicos de pessoas que, buscando agradar a todos, se perderam. Quantos artistas, celebridades e líderes mundialmente conhecidos sucumbiram à depressão e ao vazio interior por terem se esquecido de sua verdadeira identidade? Viveram para atender expectativas, mas não suportaram o peso. Por isso afirmo, você não nasceu para se anular. O Espírito Santo o lembra hoje que é possível viver com coragem, verdade e liberdade. Desafio. Esta semana, escolha uma situação em que diria sim apenas para agradar e diga não. Faça isso em oração, pedindo discernimento ao Espírito Santo. Perceberá a paz substituindo o peso sufocante. Talvez pense: ao dizer não, perderei pessoas, decepcionarei quem amo. Pergunto: que amor existe apenas com sua anulação? Quem o ama verdadeiramente respeitará seus limites. Mais ainda, ganhará respeito e liberdade. Ouça atentamente. Cuidar de si não é egoísmo. Você é templo do Espírito Santo, e cuidar desse templo é obedecer a Deus. A verdadeira coragem não reside em se sacrificar até a destruição, mas em reconhecer que seu valor não depende da aprovação universal. Seu valor emana do amor incondicional de Deus. Nesse amor, você pode descansar, pois hoje o Espírito Santo o lembra. Você nasceu para ser livre. Lembro-me de um momento em que pensei em desistir. Cansada, aflita, sentia que minhas orações não tinham resposta. Mesmo assim, no silêncio, senti como se Deus me abraçasse. Um abraço não físico, mas real. Tão intenso que chorei sem entender a origem daquela paz. Ali compreendi algo que transformou minha história. Deus nunca me abandonou, nem por um instante. Já se sentiu assim, como se orasse sozinho,
como se o céu estivesse fechado. Quantas vezes sorriu, mas internamente desabava? Quantas vezes carregou um peso invisível, tentando ser forte enquanto ninguém percebia sua dor? Essa é a experiência de milhares diariamente, mas a verdade é que mesmo quando ninguém vê, o Senhor vê. Sei que pode ser difícil crer, principalmente quando tudo parece falhar. Mas a Bíblia afirma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas um versículo belo, mas um lembrete de que você não está só. A história nos mostra homens e mulheres que atravessaram desertos confiando nessa verdade. Um exemplo é Martin Luther King Jr. Ele enfrentava ameaças de morte, prisões e perseguições, mas repetia não ter medo, pois acreditava em Deus ao seu lado. Essa confiança o sustentou para mudar a história, mesmo diante da oposição mais cruel. Inversamente, vemos pessoas dominadas pelo desespero, incapazes de crer em uma saída. Quantas histórias de artistas e líderes que aparentavam ter tudo, mas, sem fé em Deus, se perderam em vícios e terminaram sós? O sucesso sem fé é como construir sobre areia. Na primeira tempestade, desmorona. A ciência corrobora o que a fé já dizia. Estudos mostram que pessoas com espiritualidade têm menor índice de depressão e maior resiliência em crises. A fé cria propósito, força para seguir quando a lógica indica o impossível. A oração é um antídoto contra o desespero. Permita-me perguntar: consegue perceber quantas vezes Deus o livrou sem que soubesse? Quantas armadilhas foram evitadas? Quantas portas abertas, mesmo quando tudo parecia trancado? Muitas vezes não vemos, mas Ele age nos bastidores. Já vivenciei isso. Perdi um emprego e pensei ser o fim. Chorei, questionei, quase desisti. Meses depois vi que Deus fechara aquela porta para abrir outra muito maior, que me levou ao caminho em que estou. No momento não entendi, mas agora vejo que Ele nunca me deixou sozinha. Se hoje se sente abandonado, cansado, pensando em desistir, digo-lhe: este não é o fim. O Espírito Santo sopra vida sobre você agora. Ele diz: estou contigo. Nunca o abandonei e nunca o abandonarei. Desafio-o. Nos próximos 7 dias, sempre que o medo ou a solidão o atingirem, pare, feche os olhos e diga em voz alta: não estou só. Deus está comigo. Faça isso com fé, mesmo que pequena. A paz invadirá seu coração como um abraço, porque a verdade é: você pode se sentir só, mas nunca está sozinho. Muitos carregam uma ideia distorcida sobre prosperidade. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro é sujo, rico não entra no céu, melhor pobre e honesto do que rico e perdido. Criamos uma barreira invisível que nos impede de prosperar. Aprendi, com o Espírito Santo, que prosperidade não é pecado, mas promessa. O problema nunca foi o dinheiro, mas o coração que não sabe o que fazer com ele. Quantas vezes desejou uma vida melhor, mas sentiu culpa por pedir a Deus? Quantas vezes pensou: não estou sendo egoísta? Eu também já pensei assim. Compreendi que prosperidade não é ter para si, mas para compartilhar. É viver em abundância, não para ostentar, mas para ser canal de bênção. A palavra mostra que o Senhor abre portas de emprego, multiplica frutos, abençoa colheitas e realiza sonhos. Não se trata apenas de sobrevivência, mas de viver com fartura, para que nada falte e ainda sobre para dar. Lembro-me de uma fase em que as contas se acumulavam e o medo me sufocava. Decidi colocar diante de Deus não só minha necessidade, mas o desejo de prosperar. A resposta foi clara: quero te prosperar, porque através de você muitos serão abençoados. Pouco depois, portas se abriram, projetos deram certo, e percebi que a prosperidade divina não me prendia ao dinheiro, mas me libertava dele. A ciência também confirma isso. Pesquisas mostram que pessoas generosas, que doam e ajudam, têm maior felicidade e bem-estar. O ato de dar ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa, liberando serotonina e dopamina.
Ser generoso transforma a vida do outro e traz saúde emocional e física para nós. Considere o exemplo de John D. Rockefeller. Inicialmente, focado em ganhar dinheiro, a pressão e a ganância o levaram a uma doença grave. Ao entender que sua riqueza precisava ter um propósito, investiu em causas humanitárias e hospitais, e sua vida mudou completamente. Viveu muito além do previsto. O que fez a diferença? Descobriu que prosperidade sem propósito adoece, mas prosperidade com Deus traz vida. Observe o contraste com Howard Hughes, um dos homens mais ricos do século passado, que morreu só, isolado, consumido pelo medo e pela paranoia. Tinha dinheiro em excesso, mas não paz. Riqueza sem direção é como um barco sem leme. Não importa o quanto avance, sempre termina à deriva. Pergunto, qual o sentido de conquistar o mundo e perder a alma? De acumular, se o coração permanece vazio. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que se tem, mas pelo que se transforma. Desafio-o. Nos próximos 30 dias, abençoe alguém intencionalmente. Pode ser um gesto simples, uma palavra de encorajamento, ajuda financeira ou até um café para um desconhecido. Faça isso sem esperar nada em troca, apenas como gratidão a Deus. Observe o que acontecerá. Quanto mais compartilha, mais percebe que o céu nunca se esgota. Prosperar não é acumular, é fluir. Ao entender isso, descobre que a prosperidade divina não prende, mas liberta. Já vivenciei momentos em que me senti perdida, como em um labirinto, sem saber qual caminho escolher. Tantas vozes me diziam o que fazer, umas pedindo para seguir a razão, outras o coração, que não sabia mais em quem confiar. Nesse silêncio, na confusão, aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Não foi um grito, mas uma voz suave, quase um sussurro, que me deu paz no caos. Já percebeu isso? Quando tudo parece escuro, mas uma convicção tranquila surge dizendo: é por aqui? O Espírito Santo não grita. Ele guia. É como um GPS invisível, recalculando a rota quando erramos. Mas muitas vezes, ignoramos essa voz. Quantas decisões precipitadas já tomou e depois sofreu as consequências? Quantas vezes se deixou levar pela pressa, emoção ou opinião alheia e depois pensou: se eu tivesse esperado, teria feito diferente. Todos já passamos por isso, e é nesses momentos que percebemos a importância de um guia confiável. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Isso não é poesia, é direção. Ao aprender a ouvir o Espírito, até as decisões mais difíceis ganham clareza. A ciência confirma essa realidade espiritual. Estudos em neurociência mostram que pessoas com espiritualidade desenvolvem maior equilíbrio emocional e tomam decisões mais conscientes, menos impulsivas. A fé ativa áreas cerebrais relacionadas ao autocontrole e à resiliência. Ouvir a voz de Deus não é apenas fé, mas traz benefícios práticos. Recordo-me de estar prestes a entrar em um negócio que parecia perfeito. Tudo fazia sentido no papel. Os números batiam. As pessoas eram confiáveis. Mas algo me deixava inquieta. Passei noites sem dormir e só em oração percebi que a inquietação era o Espírito Santo me dizendo: não siga por esse caminho. Obedeci, mesmo sem entender. Meses depois, descobri que o negócio tinha falhado e muitos perderam tudo. Ouvir a voz de Deus não apenas protege, mas salva de armadilhas invisíveis. Há também os exemplos históricos. Sansão, escolhido por Deus, cheio de força e propósito, ao ignorar a direção divina e seguir seus desejos, caiu em armadilhas que o destruíram. O que parecia um detalhe, desobedecer à voz do Espírito, custou-lhe sua força, liberdade e dignidade. Uma vida sem direção espiritual pode nos levar à ruína. Em contraste, pense em Billy Graham. Ele, jovem, aprendeu a ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Seu ministério atravessou gerações, alcançou multidões e manteve integridade até o fim da vida. A diferença não esteve no talento, mas na obediência. Ele deixou o Espírito guiá-lo em cada passo. Convido-o.
Todos os dias, durante 10 minutos, reserve um momento de silêncio. Desligue o celular, a TV, afaste-se do barulho, apenas respire e diga: Espírito Santo, fala comigo. No início, pode parecer que nada acontece, mas aos poucos perceberá essa voz suave trazendo clareza, direção e paz. Talvez enfrente uma decisão difícil, um relacionamento, um trabalho, um passo de fé que parece arriscado. Pergunto: você já consultou o Espírito Santo? Ou está apenas ouvindo o medo e a ansiedade? Ele está pronto para guiá-lo. Basta dar espaço. Lembre-se, quem anda sozinho pode até chegar rápido, mas quem anda guiado pelo Espírito Santo chega seguro e longe. O que desejo que guarde no coração é que o Espírito Santo não apenas fala, mas guia, consola e fortalece. Você não precisa carregar peso sozinho, não precisa se anular para ser amado, não precisa temer a falta, nem viver perdido sem direção. Ao aprender a ouvir e confiar, tudo muda. Essa é a mensagem mais importante. Enquanto se prepara para continuar, agradeço por estar aqui. Se esta mensagem o tocou, lembre-se de apoiar o canal e tornar-se parte da nossa comunidade. Assim, terá prioridade nos próximos vídeos e caminhará mais perto comigo nessa jornada de fé e sabedoria. Não pare aqui. Clique agora no próximo vídeo, que já está aparecendo na sua tela. Você subirá um degrau em sua evolução de sabedoria e se tornará um pouco melhor do que é agora. Eu estarei esperando por você.